Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um vídeo de notícias. Hoje, quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Você que não sabe, eu sou deficiente visual, mas estou aí na luta, né? Meu abraço de hoje vai para o Vanilton Oliveira Félix, para a Lígia Marques, para o José Raimundo Magalhães e a dona Shirley, a Zilda Gomes, Pati Matos, pro Tonizão Santos, pro Miguel da Silva Marques, pra Josiane Alves e pra Rosenilde Maciel. Obrigado aí a vocês interagindo sempre conosco. Bora para as notícias então, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-ministro da Educação, Abraham Van Traib, compareça à Polícia Federal para dar depoimento. Trata-se de um inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, onde Abraham Van Traib participa de um podcast. E neste podcast ele critica o Supremo Tribunal Federal e um dos ministros, especificamente, sem citar o nome do ministro. Por isso, a determinação do ministro Alexandre de Moraes é que o depoimento seja tomado nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que hoje preside o Supremo Tribunal Eleitoral, admitiu em uma coluna escrita para a Revista de Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Nesse artigo, o ministro do Supremo Tribunal Federal diz que as pedaladas foram um motivo banal, um motivo pequeno para a derrubada da presidente Dilma Rousseff. Que o ponto principal, na verdade, foi a falta de articulação política. E, em outras palavras, admitiu que a derrubada da ex-presidente Dilma fora um golpe. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da CNN Brasil. E as tensões da Rússia com a Ucrânia continuam. Imagens de satélites divulgadas ontem pela CNN mostraram um acúmulo de soldados na fronteira da Ucrânia, ali na fronteira, né, na região da Rússia, fronteira com a Ucrânia. Também em Belarus, a concentração está grande ali. Mas mesmo assim, o governo russo ele não admite, né, ainda que está pretendendo invadir a Ucrânia, mas pede à OTAN que não aceite a Ucrânia no órgão. Né? Vamos ver então se essa exigência vai ser aceita pela OTAN. Né? Essa é a exigência da Rússia, que a Ucrânia não seja aceita na OTAN. Em sessão ontem no Supremo Tribunal Federal, que estava votando um projeto do ministro Edson Fachin, um projeto que busca, né, que visa diminuir ou até acabar com a letalidade por parte dos policiais do Rio de Janeiro, teve 6 votos a favor. A sessão foi encerrada ontem com 6-0. Então, o Supremo Tribunal Federal formou maioria, aprovando, então, essa iniciativa do ministro Edson Fachin, em que exige do Estado do Rio de Janeiro ações que diminuam a letalidade por parte dos policiais em relação à população. A sessão será retomada nesta quinta-feira,
no período da tarde. E vamos lá para a região da Síria. Os Estados Unidos realizou uma operação na região ali da Síria e, segundo informações, dessa vez morreu o grande líder do Estado Islâmico. O nome desse líder ainda não foi revelado, pode ser revelado a qualquer momento pelo presidente Joe Biden, que deve falar aos americanos ainda hoje, né, quinta-feira. Segundo uma reportagem da CNN, o local, que foi ali na divisa da Síria e da Turquia, começaram a avisar por meios de alto-falantes para que os civis se retirassem. E logo começaram os tiros, helicópteros sobrevoando o local e atirando. E também começaram então a revidar com tiros terrestres, né, atirando nos helicópteros e assim, segundo informações, nenhum americano morreu. Mas, segundo testemunhos sírios, 13 pessoas da Síria, 13 civis, morreram. Dentre eles, 6 crianças e 4 mulheres. E o líder do Estado Islâmico, então, foi morto. O Estado Islâmico, que já havia dominado ali grande região da Síria e também uma região do Iraque, né? O Estado Islâmico estava se fortalecendo nos últimos tempos de tal forma em que, em uma das prisões ali da região, há poucos dias eles invadiram para retirar presos, né, que faziam parte do grupo. A invasão não deu certo, morreram muitos presos nessa tentativa, mas isso mostra que o Estado Islâmico estava crescendo muito. Então essa operação dos Estados Unidos desestabiliza com certeza o Estado Islâmico. A Polícia Federal prendeu os suspeitos que atearam fogo no helicóptero do IBAMA em Manaus no fim de janeiro. São 5 homens que atearam fogo, mais o mandante. O acusado de ser o mandante do atentado é o empresário Aparecido Naves Júnior, de 35 anos. Segundo a investigação, o empresário Aparecido Naves Júnior combinou o fogo, né? Combinou ali de colocar fogo nas aeronaves alguns dias antes. Os contratados eram 5 homens que receberiam R$5.000 cada um pelo serviço. No dia 24 de janeiro foi posto fogo em uma das aeronaves do IBAMA. E o empresário nesse dia estava em Roraima, para então fugir do foco. Esse empresário, ele tem uma mansão de R$2.100.000, mais ou menos, avaliado em R$2.100.000, carros de luxo, empresas. Os equipamentos usados para o garimpo ilegal haviam sido destruídos pela equipe do IBAMA há alguns dias antes de ele mandar atear fogo no helicóptero. O nome dos 5 contratados não foi divulgado pela Polícia Federal. As investigações seguem. Atenção para o Covid-19. As vagas de ocupação para UTIs estão com mais de 80% de ocupação em 10 estados da federação e no Distrito Federal. Não vacinados têm cerca de 97 vezes mais chances
de morrer do que aqueles que foram vacinados e estão com o reforço. Europa e os Estados Unidos vivem situação diferente com relação ao Covid-19. Enquanto na Europa já se planeja um retorno à vida normal, claro que aos poucos, mas um retorno possivelmente à vida normal, nos Estados Unidos a Omicron não tem sido tão generosa. Na Europa, nas últimas semanas, tornou-se obrigatório a vacinação para todas as pessoas acima de 18 anos, o que proporciona, segundo estudos europeus, a reabertura de restaurantes, cinemas, bem como o relaxamento de algumas medidas e também o relaxamento do uso de máscara. É que, segundo esse mesmo estudo, a vacinação ela previne hospitalizações e mortes, e a vacina de reforço aumenta essa proteção. Enquanto nos Estados Unidos, que a Omicron está caminhando a passos largos, a vacinação não é obrigatória. Existe um número grande de não vacinados que estão espalhando a Covid e, infelizmente, causando muitos danos no país. Por causa desses esforços do bloco europeu, a OMS disse assim: Europa está num cessar-fogo da Covid-19 que pode ser o fim da pandemia. Legal, né? E o Banco Central ontem aumentou mais um pouquinho a taxa Selic, né? A taxa agora, ontem, teve um aumento de 1,5 pontos percentuais, chegando agora a 10,75%. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que intime a cúpula da Comissão Parlamentar de Inquéritos, a CPI, que, segundo Aras, tratou de assuntos que eram sigilosos em uma de suas oitivas. Os convocados serão o presidente da CPI, Omar Aziz, e o relator, o senador Renan Calheiros. Ontem, nós falamos aqui sobre a prova de vida do INSS. Segundo informações do próprio Instituto, no dia de ontem, a prova de vida que o aposentado ou pensionista tem que fazer todos os anos, tem que procurar uma agência bancária, ir lá e fazer a prova de vida, deixará de ser presencial. O INSS usará dados do sistema federal, estadual e municipal, e também sistemas privados para assim, cruzando esses dados, fazer a prova de vida. Usará, por exemplo, transações entre transferências de bens, quando se tira a carteira de motorista, quando vai revalidar a carteira de motorista, quando vai pedir o passaporte, até uma consulta no SUS. E agora, um dado interessante é que qualquer uma dessas ações feitas 10 meses depois do último aniversário do aposentado ou pensionista já contará como prova de vida. No caso de não acontecer nenhuma dessas ações pelo beneficiado, o INSS para 2023 pretende colocar uma prova de vida por meio de aplicativo, aí
Com a ajuda de alguém, o beneficiário vai no celular, tira uma foto e envia para o INSS e o dado está cruzado. Assim, provavelmente é uma das medidas, mas se caso o usuário ainda tenha dificuldade, o INSS pode mostrar outras maneiras para fazer a prova de vida. A prova de vida presencial, ela não vai ser totalmente extinta. Pode ser que a pessoa precise ir no banco, sim, né? Mas será em último caso. Durante esse ano de 2022, isso tudo será implementado. Então vamos com calma, com paciência, tá? Que de repente ainda esse ano, você que é aposentado ou pensionista, possa ter que fazer ainda a sua prova de vida presencial, tá? O INSS vai avisando por meio da mídia e até lá na tela do caixa eletrônico, quando acontecer alguma mudança, vai aparecer lá uma mensagem para você. Bom, gente, eu vou falar de um assunto agora que talvez seja que muitos de vocês tenham essa dúvida, e eu também tinha essa dúvida. Com relação ao isolamento para quem está com a Covid-19. No dia 10 de janeiro, o Ministério da Saúde publicou novas orientações para o isolamento para quem está com o coronavírus. Ele diminuiu o tempo de isolamento de 10 para 7 dias. Em São Paulo, me parece que diminuiu ainda mais, né? Foi para 5 dias. Mas os especialistas dizem que para quem está com a Covid-19 e sentiu, por exemplo, os sintomas na segunda-feira, então sentiu, por exemplo, garganta doendo, garganta arranhando, na segunda-feira, esse é o dia 1. Então, só se deve sair do isolamento quando não sentir mais nenhum dos sintomas da Covid-19. Mesmo que as orientações sejam para seguir os 7 dias e você atingiu os 7 dias, mas você ainda está com algum dos sintomas, né? Deva permanecer no isolamento até que os sintomas não sejam mais sentidos, né? Para quem não tem nenhum sintoma, para quem está assintomático e testou positivo para o coronavírus, é interessante fazer pelo menos os 7 dias de isolamento, e tomar a medicação indicada. Vou falar um pouco de política agora. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou em uma rede social, disse que em um eventual governo seu, o preço da gasolina não seria dolarizado, porque da maneira que está, enriquece os acionistas da Petrobras e compensa comprar ações da Petrobras. Mas ele não pode pensar em enriquecer os acionistas e deixar cada vez mais pobre a dona de casa, que quando vai comprar um pacote de arroz ou um pacote de feijão, está mais caro devido ao frete alavancado pelo preço do combustível. Assim disse o ex-presidente Lula. A Polícia Federal realiza operação hoje em 6 estados brasileiros e também no Paraguai. São 2 operações, na verdade, que têm o objetivo de desarticular uma quadrilha que movimentou cerca de 4 bilhões de reais do crime. A operação está sendo organizada
pela Delegacia de Polícia de Londrina, no norte do Paraná. A polícia informou que uma das operações, batizadas como Sucessão, é um desdobramento da Operação Spectrum, que prendeu o traficante Luiz Carlos da Rocha, o popular Cabeça Branca. Segundo a Polícia Federal, o Cabeça Branca é conhecido como um dos maiores traficantes de drogas do país. O Cabeça Branca era embaixador do tráfico e vivia como grande agropecuarista em MT, do Mato Grosso, né? E não tinha medo de ser preso, segundo a PF. Ao todo, os agentes realizam 19 ordens de prisão e 39 de busca e apreensão em 6 estados brasileiros. Também há 7 ordens judiciais sendo cumpridas no Paraguai. Nessa nova operação, a polícia investiga familiares de Cabeça Branca que também ajudavam na lavagem de dinheiro e também no tráfico de drogas. Também, em uma outra operação, a polícia investiga o uso de empresas de fachada, bem como laranjas e também contadores que prestavam serviço de fachada. Segundo a Polícia Federal, o grupo ajudava na lavagem de dinheiro da facção de Cabeça Branca e de outras facções criminosas. Durante a investigação, a polícia apreendeu cerca de 12 milhões de reais, 4.800 dólares, entre carro de luxo e outras coisas mais. Um acidente inusitado foi registrado ali na região de Terenos. Um caminhão com placa da Bolívia bateu em um posto da Polícia Rodoviária Federal, na rodovia 262, entre Campo Grande e Terenos, a uns 34 quilômetros ali da cidade de Terenos. O caminhão perdeu o controle, né? O motorista perdeu o controle da direção e bateu no posto da Polícia Rodoviária Federal, destruindo toda a estrutura após a colisão. O caminhão, com placas da Bolívia, o motorista boliviano, não teve ferimentos. Por sorte, não tinha ninguém também no posto no momento do acidente. O local é local de encontro dos carros e policiais da PRF ali na cidade, mas no momento não havia ninguém no local. O motorista então perdeu o controle, como eu já disse, destruiu toda a estrutura do posto da Polícia Rodoviária Federal, foi e passou, logo depois, né, passou pelo teste do bafômetro, mas não acusou álcool. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. E a cotação do dólar hoje? O dólar americano hoje está sendo comercializado a R$ 5,28. Já o dólar turismo está sendo comercializado hoje a R$ 5,53. Notamos aí essa semana que o dólar sofreu aí uma pequena queda, né? Eu quero agradecer aqui aos novos inscritos que chegaram no canal nesses últimos dias. Quero agradecer a você que nos acompanha todos os dias, muito obrigado. E você já deu o seu like nesse vídeo? Se não deu, aperta aí, clica no joinha e ajuda muito a gente. Como eu disse, a política do YouTube mudou para esse ano de 2022 e agora é importante também o joinha, né? Também a sua inscrição. Se você não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição no botãozinho aqui abaixo do vídeo. É um botão vermelho, está escrito inscreva-se ou inscrever. Clica ali, né? Sua inscrição já vai estar adicionada. Também ative o sininho das notificações para você receber aí todos os dias. Quando eu postar um vídeo novo, você já recebe a notificação.
Para isso, você clica no sininho e ativa ali todas, tá bom? Nós voltamos amanhã com mais um vídeo para você. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma semana, uma quinta-feira abençoada, repleta de luz, de paz, de alegria. E um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.